E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos continuar nessa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no canal. E a gente terminou na nossa última aula falando, sobre as variáveis de classe. A gente fez, uma variável chamada estático e a partir dela a gente fez, todas as informações aqui, as tratativas para a gente entender um pouco o que é a ideia de um contexto de uma classe e o contexto de um objeto em si. Principalmente quando nós alterávamos, essas ideias aqui, olha, de elementos estáticos. Isso resultava para os objetos também, mesmo depois das suas declarações, Então, pessoal, hoje a gente vai vir aqui, olha, nos nossos diretórios, vou criar uma outra pastinha, aula 6, e vou falar sobre métodos de classe, os famosos class methods. Vou colocar aqui, olha, um run.py e a gente vai começar. Antes de mais nada, já deixa o like aqui no canal para ajudar a firma, se inscreve para receber mais conteúdos sobre arquitetura de software e boas práticas em Python. Aqui no canal tem muita coisa a respeito. E, assim, se você quiser, o código e tudo que a gente tá fazendo aqui vai estar lá no nosso GitHub do Programador Lhama, o link vai estar nas descrições do vídeo. E vamos começar. Eu vou continuar, pessoal, aqui, olha, nesse run da nossa aula 6, partindo aqui da nossa aula 5. A gente vai continuar os conceitos que a gente já viu. E eu vou querer fazer o seguinte. Vou tirar todos esses prints que a gente tem aqui, as alterações. E agora me segue. Beleza. Eu tenho feito tudo isso daqui. Só que, beleza, Rafa. Será que eu consigo printar, utilizar e acessar esse estático dentro da minha própria classe? Ou seja, será que eu consigo fazer, por exemplo, um print da variável de classe? Será que eu consigo fazer isso? Bom, a gente vai fazer um print agora desse elemento aqui. Eu vou vir aqui, olha, print e coloco o estático aqui. Se você notar, o próprio VS Code, ele está meio que, assim, dando um spoiler, pra gente. Isso daqui, do jeito que tá, não é acessível. Eu posso chegar aqui, olha, objeto 1.estático, que não vai rodar. Deixa eu abrir aqui, olha, um terminal e vamos tirar a prova. Deixa eu entrar aqui na minha aula 6, que foi para a aula 5, aula 6, métodos de classe. E, olha só, Python 3, run.py. A gente vai ter, um erro aqui, ó. Na verdade, é print variável de classe, só agora que eu vi, Deixa eu voltar aqui, isso. Ele vai falar, olha só, esse nome estático, ele não está definido. Eu vou chegar aqui, olha, estático é igual a 3. Agora eu consigo acessar porque eu defini ele, mas é um valor totalmente diferente que está aqui no meu método. Poxa, então como é que eu consigo acessar esse cara dentro da minha classe? É só eu chegar aqui, lembrar da nossa aula passada sobre contextos de classes e eu colocar esse self aqui, ó. Esse self vai indicar esse estático. Ele vai falar do contexto que eu tenho da minha classe, que está restrito a tudo que eu tenho aqui dentro, Tudo que eu tenho dentro da minha classe, esse self vai acabar pegando. Então, eu vou vir aqui, Python 3 run.py, e agora apareceu o print da nossa variável de classe aqui, olha. Muito interessante isso. Só que agora, beleza, você está conseguindo acessar esse cara aqui de cima. Você consegue, por exemplo, fazer uma alteração da variável
de classe, vou colocar um self aqui, eu consigo alterar esse valor estático dentro da minha própria classe? Eu consigo fazer isso? Por exemplo, eu quero que self.estático seja alguma coisa. E outra, lembra que quando nós alterávamos esse valor, né, essa variável de classe, e colocava, por exemplo, olá mundo, isso repercutia para todos os objetos? Será que essa troca, só que feita aqui dentro de um método, ela vai conseguir replicar para todos os outros objetos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, o meu objeto 1, print variável de classe, vamos acessar ele lá dentro. Depois, lá no meu objeto 1, eu vou fazer a alteração da variável de classe e, feito isso, eu vou printar. Olha só, objeto 1.estático, fazer um outro print de objeto 2.estático e um outro print mais geral ainda, que é a minha classe.estático. Será que eu consigo ter esse tipo de resultado aqui, olha? Lá no estático, né, a gente tem esse tipo de informação aqui, que é a nossa variável de classe, mas será que eu consigo fazer essa alteração e repercutir para todo mundo? Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui Python 3 run.py. Olha só. Llama, beleza, que é o print da variável de classe 1. Alterei, printei o do objeto 1 e realmente veio alguma coisa. Logo depois dessa alteração, ela está até mostrada aqui, olha. Só que, nota que o objeto 2 e a variável de classe, né, lá da minha classe que a gente está acessando, eles não alteraram. Quem alterou foi somente o do objeto 1. Nota que isso daqui foi feito meio que aquele espelho que a gente falou na nossa última aula. Ele alterou somente para o nosso objeto 1. Então foi aquele espelho realmente que aconteceu aqui. Ele não alterou para a minha classe. Poxa, mas desse jeito, tem como a gente fazer alguma alteração que seja genérica? Eu não consigo, por exemplo, fazer uma coisa dessas aqui, olha, minha classe.estático, eu não consigo fazer um método que troque para todo mundo? Bom, pessoal, aí nós entramos no conceito que a gente vai falar de métodos de classe. Deixa eu tirar esses aqui. Quando nós colocamos esse self, nós acessamos sim um certo conceito que nós temos, um contexto que nós temos na minha classe. No entanto, ele é muito similar a gente colocar, por exemplo, objeto 1 aqui. É exatamente isso que está acontecendo quando a gente faz esse método, né, essa alteração de variável de classe. Só que, quando eu coloco o self, eu estou alterando somente para um cara. Eu vou colocar, olha só, um decorador aqui em cima, que vai se chamar class_method, e em vez de self, a gente vai ter CLS. Esse CLS, pessoal, a gente vai estar acessando o contexto geral da minha classe. Ou seja, agora, se eu fizer cls.estático, isso sim vai ser muito similar a gente colocar minha classe aqui. Então, nota que antes a gente tinha essa parte aqui de self, que era muito similar a eu colocar, por exemplo, o único objeto que nós temos aqui, olha. E dessa forma, é aquele espelho que eu tenho da minha variável de classe. Vai alterar somente para o meu objeto. No entanto, se eu chegar aqui e colocar o decorador class_method,
a gente agora tem um método de classe e ele acessa todo mundo de uma forma geral. Ele acessa a minha classe de uma forma geral. E dessa forma eu tenho o CLS. Posso pegar o CLS, ponto estático é igual a alguma coisa. Dessa forma, objeto 1, ponto, alteração da variável de classe. Fizemos isso, vou fazer a alteração e agora eu vou printar, olha só, objeto 1, ponto, estático. Esse a gente sabe que vai alterar de um jeito ou de outro. Print objeto 2, ponto, estático e print minha classe, ponto, estático. Esses dois nós não sabemos se eles vão ser realmente alterados agora. Lembra que nós estamos mexendo com class methods. Vou limpar aqui o meu terminal, vou rodar e olha só, agora sim foi trocado para todo mundo. Esse CLS é realmente a gente acessando o contexto da nossa classe como um todo. E dessa forma eu consigo sim fazer alterações a nível de classe, que é colocar, por exemplo, a minha classe aqui, olha. É isso que a gente está fazendo, não é mais aquele espelho. Eu realmente estou acessando um contexto geral. Então, olha que dessa forma, né, nós temos a alteração de todo mundo. O objeto 2 foi alterado, sim. Se eu fizer até mesmo, por exemplo, um objeto 3, continuando aqui só para a gente não perder o gancho, e para terminar também, né? Se eu fizer esse outro print, você vai ver que depois dessa alteração da variável de classe, ele também é alterado. E se eu não fizer nenhuma alteração, se eu não alterar em nada, olha só, ele vai para o valor default dele, que é o Llama, que é o que nós declaramos aqui em cima. Eu vou voltar, vou deixar desse jeito aqui, vou colocar até um comentário aqui só para exemplificar mais ou menos o que eu estou fazendo, né? De uma forma bem simbólica. E é isso que nós temos, pessoal, dos nossos métodos de classe. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer um exercício rapidinho para entender um pouco mais e fixar os nossos conteúdos sobre métodos de classe. E, bom, todo esse projeto, esses arquivinhos aqui, eles vão estar lá no GitHub do Programador Llama. Depois dá uma passada lá, o link vai estar nas descrições. E, bom, nós terminamos por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um exercício rapidinho sobre isso. Bom, eu fico por aqui e até mais.